Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo, sobre a origem de Deus e a tentativa de explicar a história por trás de sua origem. No último vídeo, falamos sobre a tentativa de comprovação da existência de Deus. Se você ainda não viu, vá na descrição ou no primeiro comentário fixado para ver o vídeo. Não vai levar muito tempo, pois tem apenas 5 minutos. Se gostou do conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo deste canal. Se você veio para ver eu mostrando um capítulo que Deus nasceu no dia 1 de maio, irmão, tire o seu cavalinho da chuva. A Bíblia não aborda diretamente a questão da origem de Deus no sentido de explicar como Deus surgiu ou se originou. Pelo contrário, a Bíblia assume a existência de Deus como um fato fundamental e descreve Deus como eterno e autoexistente. Várias passagens bíblicas afirmam a natureza eterna de Deus e sua existência prévia a tudo mais. Aqui estão algumas passagens relevantes. Salmo 90, versículo 2: Antes que nascessem os montes e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Esta passagem tenta comprovar não só a existência de Deus, mas também a extensão e a grandiosidade dele. Ele era, ele é e ele será para sempre Deus, o que quer dizer que talvez não tenha nascido. Êxodo 3, versículo 14: Quando Moisés perguntou a Deus quem ele era, Deus respondeu: Eu sou aquele que sou. Essa afirmação indica a autoexistência de Deus, não dependente de nada ou de ninguém. O ser que é o que é, que não nasceu ou foi criado por alguém. Isaías 57, versículo 15: Pois assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e dar novo alento ao coração do contrito. Esta passagem afirma a sua onipotência e sua onipresença. Apocalipse 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui também ele anuncia a sua superioridade e a sua grandiosidade e independência perante outros seres. A Bíblia não entra em detalhes sobre como Deus se originou, pois a visão teológica predominante nas tradições judaico-cristãs é que Deus é atemporal, transcendente e eterno, não sujeito a limitações temporais ou causais que afetam as criaturas. Portanto, na tradição bíblica, a origem de Deus não é uma questão que precisa ser explicada, pois ele é considerado o ser supremo, eterno e autoexistente, que existe por si mesmo e é a fonte de toda a criação. Não vamos parar por aí, pois não podemos ser tão ignorantes a ponto de não buscar em cada religião para ouvir, ver o que eles pensam sobre a origem de Deus. No cristianismo. O cristianismo, uma das principais religiões monoteístas do mundo, tem uma visão específica sobre a origem de Deus. Segundo a fé cristã, Deus é considerado eterno, sem começo e sem fim. Ele é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas e a fonte de toda a existência. A visão cristã sobre a origem de Deus pode ser resumida nas seguintes crenças. Eternidade de Deus. O cristianismo ensina que Deus é eterno, o que significa que ele não teve um início e nunca terá um fim. Isso está em contraste com a criação do universo, que é vista como tendo um começo no relato da criação encontrado no livro de Gênesis na Bíblia. Criador do universo. De acordo com a fé cristã, Deus é o Criador do universo e de todas as coisas que existem. O livro de Gênesis descreve a criação do mundo por Deus em 6 dias, culminando com a criação do ser humano à sua imagem. Trindade. Uma característica distintiva da teologia cristã é a doutrina da Trindade, que afirma que Deus existe como uma única essência divina em 3 pessoas, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são coeternas e coiguais, compartilhando a mesma natureza divina. Criação ex nihilo. O cristianismo ensina que Deus criou o universo ex nihilo, do nada. Isso significa que ele não usou matéria pré-existente para criar o mundo, mas trouxe a existência do nada através de sua vontade e poder. Relação com a humanidade.
Os cristãos acreditam que Deus deseja ter um relacionamento com a humanidade e revelou-se aos seres humanos através das Escrituras Sagradas, especialmente na Bíblia, e através da encarnação de Jesus Cristo, que é considerado o Filho de Deus. Salvação. O cristianismo também ensina que Deus oferece a salvação aos seres humanos através da fé em Jesus Cristo e do arrependimento dos pecados. Os cristãos acreditam que Deus demonstrou seu amor e misericórdia através do sacrifício de Jesus na cruz para redimir a humanidade. Em resumo, de acordo com o cristianismo, Deus é eterno, o Criador do universo e existe como a Trindade. A origem de Deus, conforme ensinada pelo cristianismo, não é algo que possa ser compreendido em termos de um início ou uma causa externa, pois ele é considerado o ser supremo e atemporal. Essa visão teológica tem sido central para a fé cristã ao longo de sua história. O judaísmo. O judaísmo, a fé ancestral do povo judeu e uma das religiões abraâmicas mais antigas, tem uma visão particular sobre a origem de Deus que é fundamental para a sua teologia. De acordo com a tradição judaica, unidade e eternidade de Deus. No judaísmo, Deus é entendido como o Ser Supremo, eterno e sem começo. Ele não tem uma origem, pois é considerado o Criador de tudo o que existe, incluindo o tempo e o espaço. A expressão hebraica, Zashem, é frequentemente usada para se referir a Deus, significando o nome, refletindo o respeito e a reverência dos judeus em relação ao nome divino. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus acreditam que Deus fez uma aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança é vista como o início de um relacionamento especial entre Deus e o povo judeu, e é central para a fé judaica. Revelação no Monte Sinai. O episódio da revelação no Monte Sinai, descrito na Bíblia hebraica, Tanakh, e especialmente no livro do Êxodo, é fundamental para a fé judaica. Nesse evento, Deus se revelou a Moisés e ao povo judeu e deu os 10 mandamentos, que são considerados os fundamentos da lei moral judaica. Criação do universo. Assim como nas tradições cristãs e islâmicas, o judaísmo ensina que Deus é o Criador do universo, que foi trazido à existência por sua vontade. A história da criação é descrita no livro de Gênesis na Bíblia hebraica. Transcendência. Deus é considerado transcendente, ou seja, ele está além da compreensão humana completa e é muito maior do que qualquer ser ou coisa no universo. Sua essência é vista como inacessível aos seres humanos. Deus único e sem imagem. O judaísmo enfatiza a unicidade de Deus e a proibição de fazer imagens ou representações físicas de Deus. A adoração de qualquer outro Deus é considerada uma violação grave dos ensinamentos judaicos. Em resumo, segundo o judaísmo, Deus é eterno, sem começo, o Criador de tudo o que existe e transcendente à compreensão humana. A questão da origem de Deus não é discutida, pois ele é considerado o ser supremo e autoexistente. A relação especial entre Deus e o povo judeu é central para a fé judaica, e a observância dos mandamentos e da lei moral é fundamental para a vida religiosa judaica. O islamismo. No islamismo, a visão sobre a origem de Deus é semelhante àquela em muitas outras religiões monoteístas, como o cristianismo e o judaísmo, embora haja algumas nuances específicas da fé islâmica. O islamismo ensina que Deus, que é chamado de Allah em árabe, é eterno, autoexistente e sem começo. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a visão islâmica da origem de Deus. Eternidade de Allah. Allah é considerado eterno, o que significa que ele não teve um começo e nunca terá um fim. Ele é atemporal e não está sujeito às limitações temporais que afetam os seres humanos e o mundo físico. Monoteísmo puro. O islamismo é uma religião estritamente monoteísta, e Allah é o único Deus adorado pelos muçulmanos. Não há deuses intermediários ou divindades adicionais na fé islâmica. Criador do universo. O islamismo ensina que Allah é o Criador de todas as coisas, incluindo o universo e tudo o que nele existe. Ele trouxe o mundo à existência através de sua vontade e poder. Relação com a humanidade. De acordo com o islamismo, Allah está ativamente envolvido na vida dos seres humanos.
Ele revelou sua vontade e orientação aos profetas, com o último deles sendo Muhammad, considerado o selo dos profetas. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é visto como a palavra de Allah revelada a Muhammad. Julgamento e misericórdia. Os muçulmanos acreditam que Allah é um juiz justo e misericordioso. Ele recompensa os justos e castiga os injustos no dia do juízo. A misericórdia de Allah é enfatizada, e os muçulmanos são encorajados a buscar o perdão e a orientação divina. Destino e livre-arbítrio. A relação entre o destino, qadar, e o livre-arbítrio é uma questão complexa na teologia islâmica. Os muçulmanos acreditam que Allah é o conhecedor completo de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. No entanto, os seres humanos têm livre-arbítrio para fazer escolhas, e essas escolhas são consideradas parte do plano divino. Em resumo, segundo o islamismo, Allah é eterno, o Criador de todas as coisas e o único Deus adorado pelos muçulmanos. Sua origem não é questionada, pois ele é considerado autoexistente e transcendente a qualquer conceito de começo ou causa externa. Allah desempenha um papel central na vida dos muçulmanos, orientando, julgando e mostrando misericórdia com base na fé e nas ações das pessoas. O hinduísmo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e tem uma visão única sobre a origem de Deus, que difere significativamente das religiões abraâmicas. O hinduísmo é uma tradição religiosa diversa e inclui uma variedade de crenças e filosofias, mas algumas das visões centrais sobre a origem de Deus incluem Brahma, a realidade suprema. No hinduísmo, a realidade suprema é chamada de Brahma. Brahma é considerado eterno, absoluto e imutável. É a fonte de todas as coisas e a base subjacente de todo o universo. Brahma é muitas vezes descrito como impessoal e transcendental, além de qualquer concepção humana. Deuses e deusas. O hinduísmo é conhecido por sua diversidade de deidades, representando diferentes aspectos de Brahma. Deuses como Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Sh. Iva, o Destruidor, são adorados, assim como muitas outras divindades. Cada deidade é vista como uma manifestação de Brahma. Ciclo de Sansara. No hinduísmo, a crença central é a do ciclo de reencarnação, conhecido como Sansara. As almas individuais, chamadas de Atman, passam por ciclos sucessivos de nascimento, morte e renascimento, conhecidos como moksha. O objetivo final é alcançar a libertação, moksha, do ciclo de Sansara e se unir com Brahma. Karma e Dharma. O hinduísmo ensina que as ações de uma pessoa, conhecidas como karma, têm consequências que afetam suas futuras encarnações. Viver de acordo com o Dharma, seu dever ou código moral correto, é considerado importante para acumular bom karma e progredir em direção à libertação. Meditação e Yoga. A busca da união com Brahma é uma parte fundamental da prática espiritual hindu. Meditação e yoga são usados para alcançar estados elevados de consciência e espiritualidade, levando à compreensão de que o indivíduo e Brahman são um. Bhakti, devoção a Deus. Muitos hindus praticam a devoção a uma deidade particular, Bhakti, acreditando que essa devoção leva à realização espiritual e à união com Deus. Em resumo, de acordo com o hinduísmo, Deus é concebido como Brahman, a realidade suprema, que é eterna e transcendental. No entanto, Deus também é adorado em várias formas de deidades, e a busca da unidade com Brahman é um objetivo central na vida espiritual hindu. O hinduísmo é uma tradição religiosa rica e complexa, com muitas abordagens diferentes para a compreensão de Deus e a busca da iluminação espiritual. Na filosofia e no budismo. Tanto a filosofia quanto o budismo abordam a questão da origem de Deus de maneira diferente das religiões monoteístas. Aqui estão algumas perspectivas sobre a origem de Deus nas tradições filosóficas e budistas. Filosofia. Ateísmo e agnosticismo. Na filosofia, há várias correntes de pensamento que são céticas em relação à existência de Deus ou que argumentam que a questão da origem de Deus é inabordável. O ateísmo nega a existência de Deus, enquanto o agnosticismo sustenta que a existência de Deus é desconhecida ou indeterminável.
Argumentos filosóficos sobre a existência de Deus. A filosofia também deu origem a uma série de argumentos sobre a existência de Deus, como os argumentos cosmológicos, teleológicos e ontológicos. Esses argumentos exploram a possibilidade de um ser supremo, mas não abordam diretamente sua origem. Budismo. A ausência de Deus criado. O budismo é uma tradição religiosa e filosófica que não se concentra na existência de um Deus criador. Em vez disso, o budismo enfatiza o caminho para a iluminação pessoal e a superação do sofrimento humano. Vazio e interdependência. Uma das principais doutrinas budistas é a ideia do vazio, sunyata, e a interdependência de todas as coisas. O budismo ensina que todas as coisas são interconectadas e que não existe uma entidade permanente e independente que possa ser considerada Deus. Portanto, a questão da origem de Deus não é relevante na tradição budista. Buda como um guia espiritual. No budismo, Buda é visto como um guia espiritual e um exemplo a ser seguido, mas não como um Deus criador. A iluminação pessoal é alcançada através do esforço individual e da compreensão das 4 nobres verdades e do caminho óctuplo. Reencarnação e karma. A visão budista da existência é baseada na crença na reencarnação e no karma. As ações passadas e presentes de uma pessoa influenciam sua trajetória futura, mas essa crença não está vinculada a um Deus criador. Em resumo, na filosofia, a questão da origem de Deus é frequentemente tratada de maneira cética ou abordada por meio de argumentos racionais. No budismo, a questão da origem de Deus é em grande parte irrelevante, pois a tradição se concentra na busca da iluminação pessoal, na compreensão do sofrimento humano e na interdependência de todas as coisas. O budismo não envolve a adoração de um Deus criador. Chegamos ao final do nosso vídeo. Por favor, inscreva-se para nos ajudar. Preciso da sua ajuda para atingir meus primeiros 1000 inscritos e assista até o final para cumprir as 4000 horas de exibição.